Quando questionar virou crime. A verdade que a pandemia deixou para trás. Imagine acordar em um mundo onde, de repente, tudo aquilo que você acreditava saber deixou de valer. As ruas ficaram vazias. As portas se fecharam. As escolas pararam. Empresas desapareceram. Famílias foram separadas. Pessoas passaram a olhar umas para as outras com desconfiança. E no meio de tudo isso, uma palavra começou a ganhar um poder assustador. Ciência. É pela ciência. Confie na ciência. Não questione a ciência. Mas existe um problema nessa história. A ciência nunca pediu para ser obedecida cegamente. Quem exige obediência cega é a autoridade. A ciência exige perguntas. E talvez essa tenha sido uma das maiores contradições da pandemia. Em nome da ciência, muitas vezes o debate foi sufocado. Em nome da ciência, pessoas foram ridicularizadas. Em nome da ciência, profissionais da própria área da saúde que discordavam de determinadas políticas foram tratados como irresponsáveis. E uma palavra passou a ser utilizada como uma arma. Negacionista. Você questionava uma medida? Negacionista. Questionava a eficácia de determinado tratamento? Negacionista. Questionava a duração de um lockdown? Negacionista. Questionava a origem do vírus? Negacionista. Questionava uma decisão de vacinação? Negacionista. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quando foi que fazer perguntas passou a ser considerado uma ameaça? Porque existe uma diferença gigantesca entre negar a realidade e questionar a maneira como ela está sendo interpretada. Negar que uma doença existe é uma coisa. Perguntar se determinada política realmente funciona é outra. Negar evidências é uma coisa. Exigir evidências melhores é outra. E foi justamente essa fronteira que em muitos momentos pareceu desaparecer. Durante a pandemia, várias certezas foram apresentadas ao público como verdades definitivas. Depois, algumas precisaram ser modificadas. Outras foram abandonadas. Algumas foram completamente revistas. E outras continuam sendo discutidas até hoje. As vacinas são um exemplo perfeito. Hoje sabemos que elas tiveram um papel importante na redução de hospitalizações e mortes, principalmente entre os grupos de maior risco. Isso é uma realidade que não precisa ser negada. Mas também sabemos que elas não impediram completamente a infecção ou a transmissão. A proteção contra a infecção diminuiu. Novas variantes mudaram o cenário. E efeitos adversos raros, como miocardite associada a algumas vacinas de RNA mensageiro, foram reconhecidos oficialmente. Então, por que não poderíamos simplesmente ter dito isso desde o início? Por que a mensagem precisava ser tão absoluta? Por que era tão difícil dizer, temos uma ferramenta poderosa, mas ainda estamos aprendendo sobre seus limites? Isso seria ciência. Porque ciência não significa certeza absoluta. Ciência significa conhecimento provisório submetido à prova. E quando uma nova evidência aparece, a ciência muda. É assim que ela funciona. Mas durante a pandemia, muitas pessoas aprenderam uma versão diferente da ciência. Uma versão em que autoridades determinavam a narrativa. Muitas vezes a televisão repetia, as redes sociais amplificavam, os governos regulamentavam, e quem discordava era colocado do lado de fora, como se existisse uma verdade oficial. E todo o resto fosse desinformação. Mas a história da ciência nunca funcionou assim. Galileu não avançou o conhecimento porque obedeceu às autoridades. Pasteur não avançou a medicina porque evitou questionamentos. Einstein não mudou a física porque aceitou tudo o que existia antes dele. A ciência avança quando alguém tem coragem de perguntar. E se estivermos errados? E talvez a pergunta tenha faltado justamente quando mais precisávamos dela. Pense na regra dos 6 pés. Durante anos, milhões de pessoas foram orientadas a manter uma distância específica umas das outras. Depois, em depoimento ao Congresso americano, Anthony Fauci admitiu que não conseguia apontar uma base científica específica para a escolha exata daquela distância.
A regra, segundo seu próprio depoimento, simplesmente apareceu. Isso não significa que manter distância fosse inútil. Significa algo muito mais simples. Não deveríamos transformar uma estimativa em uma verdade absoluta. O mesmo vale para máscaras. O mesmo vale para lockdowns. O mesmo vale para escolas fechadas. O mesmo vale para tratamentos. O mesmo vale para praticamente todas as decisões tomadas durante uma crise inédita. Algumas medidas provavelmente salvaram vidas. Outras tiveram custos enormes. Algumas foram necessárias. Outras podem ter sido excessivas. E algumas simplesmente precisam ser estudadas novamente. Mas como estudar novamente aquilo que não podemos questionar? Como descobrir um erro se ninguém pode dizer que existe a possibilidade de erro? E existe uma questão ainda mais incômoda: a origem do vírus. Durante muito tempo, questionar a possibilidade de um vazamento de laboratório era tratado por muitos como uma teoria absurda. Mas os anos passaram. Documentos foram desclassificados. Depoimentos foram realizados. Investigações avançaram. E a história ficou muito mais complexa. Hoje sabemos que o Instituto de Virologia de Wuhan realizava pesquisas com coronavírus. Sabemos que houve financiamento americano para pesquisas realizadas por meio da EcoHealth Alliance. Sabemos que existiam projetos envolvendo coronavírus de morcegos. Sabemos que existem questões sérias sobre transparência, biossegurança e acesso aos registros. E em 2026, novas informações de inteligência americana tornaram essa hipótese ainda mais relevante. Documentos anteriormente classificados passaram a público. Avaliações de inteligência e depoimentos de agentes americanos indicaram que um vazamento acidental de laboratório passou a ser considerado, por setores da inteligência dos Estados Unidos, como a explicação mais provável. Mas aqui precisamos ser honestos. Isso ainda não é a mesma coisa que provar que o vírus foi criado geneticamente em laboratório. Essa prova definitiva não existe publicamente. E existe uma diferença fundamental entre essas duas afirmações. Um vírus natural poderia estar sendo estudado em um laboratório e escapar acidentalmente. Isso seria um vazamento de laboratório. Outra coisa completamente diferente seria alguém ter criado ou modificado deliberadamente o SARS-CoV-2. Essa segunda afirmação continua sem comprovação definitiva. E é justamente por isso que precisamos fazer aquilo que deveria ter sido feito desde o início. Investigar. Não censurar. Não ridicularizar. Não rotular. Investigar. Porque uma hipótese não precisa ser verdadeira para ter o direito de ser investigada. Se estiver errada, as evidências demonstrarão. Se estiver correta, as evidências também demonstrarão. Esse é o método científico. Não o silêncio, não a autoridade, não o rótulo, a investigação. E agora vem uma pergunta ainda mais desconfortável. Se determinadas hipóteses estavam sendo discutidas internamente por cientistas e órgãos de inteligência, por que pessoas comuns e profissionais da área da saúde eram tratadas como conspiracionistas simplesmente por fazer perguntas semelhantes? Essa pergunta merece resposta. E não apenas sobre a origem do vírus, também sobre tratamentos. Durante a pandemia, médicos e pesquisadores discutiram medicamentos, protocolos e estratégias terapêuticas. Algumas propostas acabaram demonstrando pouca ou nenhuma eficácia. Outras apresentaram resultados contraditórios. Algumas nunca tiveram evidências suficientes. E outras simplesmente precisavam de mais estudos. Mas discutir uma possibilidade terapêutica não deveria ser considerado um crime contra a ciência. O correto seria permitir que cada hipótese fosse submetida ao mesmo processo: evidência, teste, comparação, revisão, transparência. Se funcionasse, deveria ser demonstrado.
Se não funcionasse, deveria ser demonstrado. Se os resultados fossem inconclusivos, deveria ser dito. Ainda não sabemos. Essa talvez seja uma das frases mais importantes da ciência. Não sabemos. Porque reconhecer aquilo que desconhecemos não é fraqueza. É honestidade. E existe uma questão moral que permanecerá para sempre. Quantas pessoas poderiam ter sobrevivido se determinadas alternativas tivessem sido estudadas mais rapidamente? Quantas poderiam ter recebido um tratamento diferente? Quantas poderiam ter sido diagnosticadas antes? Quantas poderiam ter recebido atendimento mais cedo? E quantas, infelizmente, não poderiam ter sido salvas independentemente do tratamento? Nós não sabemos. E justamente por não sabermos, não podemos afirmar que determinado medicamento teria salvado milhões de pessoas. Mas também não podemos fingir que todas as perguntas foram respondidas, porque pessoas morreram. Famílias perderam pais, filhos perderam mães, pais perderam filhos, avós morreram isolados, profissionais de saúde trabalharam até a exaustão. E uma sociedade inteira foi obrigada a tomar decisões em meio à incerteza. Talvez algumas decisões tenham salvado vidas. Talvez outras tenham causado danos que ainda não compreendemos completamente. Talvez algumas tenham sido inevitáveis. Talvez outras tenham sido tomadas cedo demais, tarde demais ou mantidas por tempo demais. Mas existe algo que podemos fazer: aprender. Aprender que governos podem errar. Aprender que especialistas podem errar. Aprender que jornalistas podem errar. Aprender que médicos podem errar. Aprender que instituições podem errar. E aprender principalmente que nenhuma autoridade deve estar acima do questionamento. Porque o maior perigo não é uma pessoa fazer uma pergunta errada. O maior perigo é criar uma sociedade onde ninguém tenha coragem de fazer pergunta alguma. Imagine a próxima pandemia. Imagine um novo vírus. Imagine novamente hospitais lotados, pessoas assustadas e governos tomando decisões em questão de dias. O que faremos? Vamos repetir os mesmos erros? Vamos transformar recomendações em dogmas? Vamos novamente chamar de negacionista qualquer profissional que discorde? Ou teremos aprendido alguma coisa? Talvez a verdadeira lição da Covid-19 não seja simplesmente confiar na ciência. Talvez seja algo muito mais profundo. Aprender a distinguir ciência de autoridade. Porque uma autoridade pode dizer: faça isso. A ciência deveria dizer: estas são as evidências. Agora vamos testá-las. Uma autoridade pode dizer: não questione. A ciência deveria responder: questione tudo. Uma autoridade pode dizer: temos certeza. A ciência verdadeira deveria ter coragem de dizer: com as informações que temos hoje, esta é a nossa melhor explicação. Mas podemos estar errados. Essa frase parece pequena. Mas ela é gigantesca, porque é justamente nela que existe a humildade necessária para descobrir a verdade. Talvez algumas pessoas que foram chamadas de negacionistas realmente estivessem erradas. Provavelmente algumas estavam. Mas talvez outras estivessem apenas fazendo perguntas que, naquele momento, ninguém queria ouvir. E talvez algumas dessas perguntas tenham se tornado importantes anos depois. É por isso que não devemos substituir um dogma por outro. Não devemos sair de uma cegueira para cair em outra. Não devemos transformar críticos das políticas sanitárias em heróis automaticamente, nem transformar autoridades em vilões automaticamente. Devemos fazer algo muito mais difícil: examinar as evidências, separar fato de opinião, separar ciência de propaganda, separar dúvida legítima de desinformação, e separar aquilo que sabemos daquilo que simplesmente acreditamos saber. Porque a verdade não precisa de censura. A verdade não precisa de ameaça. A verdade não precisa de rótulos. A verdade precisa sobreviver ao questionamento. E se uma sociedade realmente acredita na ciência, ela deveria ser a primeira a defender o direito de questioná-la. Porque quando questionar se torna proibido,
Quando discordar vira crime moral. Quando o rótulo substitui o argumento. Quando a autoridade substitui a evidência. Então já não estamos mais protegendo a ciência. Estamos protegendo uma narrativa. E talvez essa seja a maior lição que a pandemia deixou para nós. Não devemos ter medo das perguntas. Devemos ter medo de um mundo onde ninguém mais possa fazê-las. Porque a ciência que não pode ser questionada não é ciência. É apenas autoridade usando o nome da ciência. E talvez seja exatamente por isso que a história ainda não terminou. O vírus pode ter passado, mas as perguntas ficaram. Os documentos continuam aparecendo, as investigações continuam, as versões continuam sendo confrontadas. E a verdade, seja ela qual for, ainda precisa sobreviver ao teste mais importante de todos. O tempo. Porque no fim, não importa quem gritou mais alto, não importa quem tinha mais poder, não importa quem controlava os microfones, não importa quantas vezes alguém foi chamado de negacionista. Importa aquilo que as evidências conseguem provar. E talvez essa seja a pergunta que todos nós deveríamos carregar para a próxima crise. Teremos coragem de questionar antes de obedecer? Este é o Tá Tudo Misturado. Onde informação, história, política, comportamento e as contradições do mundo se encontram. Porque aqui, tudo pode ser questionado.